Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, nessa casa bendita que nos acolhe, com esses irmãos que nos traz a alegria no nosso coração, nos dá força para seguirmos em frente, nos dá a capacidade, muitas vezes que não temos no dia a dia, de compreendermos o quão é bom aqui estar, o quão é bom ter essa espiritualidade junto de nós, nos motivando, nos dando um impulso necessário para seguirmos em frente. E com essa alegria imensa, nós vamos ao Evangelho de hoje. Ele se chama Pecado e Pecador. Está no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico e psicografia do nosso querido Chico e autoria do nosso querido Emmanuel. Nós somos, parece íntimos, né? Não somos, não. Nós somos apenas companheiros de jornada, só que eles estão bem mais à frente que nós. Então, pecado e pecador. E está na terceira carta de João, no versículo 11, ele diz assim: Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a sugestão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não diz que o perverso será exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipício. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que se deva ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por enfermo e infeliz. Sabia a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que lhe enredou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Difícil muitas vezes, né?
muitas vezes difícil de se colocar em prática, pecado e pecador. Porque algumas pessoas ainda realmente não têm visto Deus. Mas isso não quer dizer que Ele não verá, que precisa do nosso auxílio para abraçá-lo no momento difícil. Mas também, muitas vezes, nesse trabalho difícil que o Mestre nos dá, de vermos que nós já passamos por essa fase, talvez, ou estamos nela. É de se perguntar, porque muitas vezes nós nos achamos acima do bem e do mal. Nós achamos que os outros têm mais defeitos que nós. Às vezes, são só defeitos diferentes. Mas amparar o pecador, o homem caído, aquele que está na perversidade e na maldade, não quer dizer que você vai abraçar a maldade e a perversidade que ele tem. O que você pode fazer é que nós devemos abrir os olhos, sem que a pessoa perceba que ele está num caminho errado. Porque nós sabemos quando nós estamos no caminho certo e no caminho errado. Ninguém pode dizer que eu não sabia. Como está no livro dos Espíritos, ele nos diz que tudo está, as leis de Deus estão na nossa consciência. E quando nós percebemos que fizemos alguma coisa que não foi boa, nós sabemos. Mas ainda tem pessoas que estão com a maldade e a perversidade dentro de si e ainda não percebeu Deus dentro delas. É essas pessoas que precisam aos poucos ser alertadas, para que a perversidade e a maldade não te atinja. Porque às vezes nós entramos num emaranhado de coisas e nos misturamos e de repente tudo aquilo que nós compreendemos como ruim já não é tão ruim, já se torna normal. Então, por isso que ele diz, assim, muito certamente, que nós não precisamos tirar os espinheiros e os detritos do solo a fim de convertê-lo em precipício. Mas esses detritos e espinheiros deverão ser cortados. Não tirar do solo, mas ser cortados, para que ele possa trabalhar como adubo. Dizer assim, fiz sim, reconheço que fiz. Não posso mais mudar isso, mas posso mudar daqui para frente. Então, abraçando esse homem caído, e você que já vê Deus, mostrar que Deus existe, que Deus é bom, que Deus olha todas as nossas dificuldades, mas olha também por todos nós, o caído e aquele que já está em ascensão. Que nós procuremos nos melhorar a cada dia, amparando aquele que está do nosso lado, não nos misturarmos a ele, mas mostrando através das nossas atitudes que nós
já conhecemos Deus, que sabemos quem Ele é, que sabemos o que Ele faz por nós, que sabemos o quanto Ele é bom. Por isso, essa terra íntima, esse adubo que todos os espinheiros fizeram em nós, todos esses detritos que nós temos na nossa caminhada, hoje ela se tornou adubo, já não mais precipícios. Não há necessidade de tirá-los, há necessidade de cortá-los para que a terra venha por cima e ele se torne adubo. E é isso que nós devemos fazer com as nossas vidas, as nossas atitudes que não foram boas, as nossas atitudes que já não condizem conosco, mas que nós sabemos que nós já praticamos, que elas possam virar adubo em nossas vidas e que faça florescer em nós o Espírito eterno iluminado que Deus quer de nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. E pedindo a Jesus mais uma vez, que nos abrace nesse instante, que nos dê a fortaleza de seguirmos em frente, porque nós sabemos que o caminho é árduo, que nós vamos encontrar muita maldade e muita perversidade em nossos caminhos, mas que ela possa ser amparada sem nos misturarmos, porque o nosso adubo já está pronto. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.